Bem, olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui à nossa edição do Journal Club. Eu gostaria hoje de abordar um tema que diz respeito ao tema do meu doutorado, né, que é o tema da ETCC domiciliar. Então, para discutir aqui com vocês, eu trouxe um artigo que aborda as questões da segurança e da viabilidade da ETCC domiciliar para tratamento da depressão. Esse aqui é um artigo piloto, é um estudo piloto que foi publicado agora em 2022 na Frontiers, do grupo do professor Pascoal Leone, que, para quem não conhece, foi um dos primeiros pesquisadores a realizar ensaios clínicos com MT, lá na década de 90, e ele publicou recentemente esse ensaio clínico piloto, né, que trata de um protocolo inovador de ETCC domiciliar para tratamento da depressão, em um grupo de adultos que eles consideraram como adultos de idade mais avançada. Então, trazendo aqui um pouquinho sobre o problema, né, na nossa introdução, acho que todos sabemos que o transtorno depressivo maior ele é altamente prevalente e uma das principais causas de incapacidade no mundo. É um transtorno que costuma ser recorrente, crônico, e o que nos interessa aqui como pessoas que pesquisam e trabalham com neuromodulação é um transtorno refratário aos tratamentos medicamentosos, né? Refratário tanto por interrupção de antidepressivos por efeitos colaterais, principalmente nos domínios de apetite, libido e sono, e também por a refratariedade mesmo após trocas sucessivas de medicações em doses e períodos de uso adequados, que foi o que foi visto aqui nos resultados do estudo Stardi. Para o grupo do Pascoal Leone, eles consideram, né, esse dado da literatura, que a idade mais avançada é um preditor importante de curso desfavorável na depressão, com redução de chances de resposta e aumento de risco de recaídas, e foi justamente nessa população aqui que eles resolveram, essa população que eles resolveram recrutar. Do ponto de vista do que nós temos hoje disponíveis, né, de métodos de neuromodulação não invasiva, oficialmente regulamentadas para o tratamento da depressão, é basicamente a estimulação magnética e eletroconvulsoterapia, para perfis de pacientes bem diferentes, e acho que aqui não vale a pena entrar muito em detalhes, mas só para trazer a questão da ETCC, né, onde é que a ETCC se situa dentro desse panorama. Então, a ETCC já vem sendo estudada de forma consistente para o tratamento da depressão desde 2006, quando houve o primeiro ensaio clínico piloto do professor Felipe Freni, e desde então tivemos inúmeros ensaios clínicos randomizados com a ETCC para o tratamento da depressão, principalmente na fase aguda, estudos com resultados positivos e resultados negativos, e obviamente com justificativos aí para ambos esses resultados, mas o que nos interessa é que duas meta-análises mais recentes, bem amplas aí, já consideram a ETCC superior ao sham no tratamento da depressão, né? Parece que não tem mais muita dúvida em relação a isso, nem do ponto de vista de desfechos categóricos, né, como resposta e remissão, nem do ponto de vista de desfechos contínuos, né, como os scores ao endpoint. Inclusive, os últimos guidelines do uso de ETCC para diversos transtornos neuropsiquiátricos, publicado agora em 2021, também do professor Freni, já considera, né, a ETCC como definitivamente eficaz para o tratamento da depressão, né, nível A de evidência. Com esses dados em mãos, né, o próximo passo tem sido tentar aumentar a escalabilidade do procedimento, né, que seria pelo fato da ETCC ser de menor custo que a MT e ao mesmo tempo portátil e de uso mais fácil, ela poder ser realizada em ambiente domiciliar. E esse tem sido o novo campo de estudo com a técnica, né? Desde 2015, na verdade, a gente já tem guidelines que orientam quanto ao uso domiciliar da ETCC, tanto para fins de assistência quanto também para pesquisa.
é o grupo da Lee Charvet, do Maron Bixson, né, que vem, enfim, vem publicando esses guidelines, e o último guideline de 2020 estabelece uma série de pontos importantes para serem levados em consideração quando se recrutam esses pacientes, né, do ponto de vista de treinamento de competências, seleção de uma amostra adequada, é, tomar cuidado de como preparar esse equipamento e garantir o posicionamento correto dos eletrodos, controlar a dose de corrente e impedância, monitorar em tempo real e também treinar os pacientes para criar um setting adequado para a aplicação da técnica em casa. E o grupo de estudos que fez esse artigo, né, que publicou esse ensaio clínico piloto que eu estou apresentando, usou, dentre os documentos que eles usaram para criar o protocolo de estudo deles, eles usaram esse guideline de 2020. Do ponto de vista de literatura, né, de ensaios clínicos piloto com ETCC domiciliar para depressão, o ensaio clínico mais relevante que a gente tem publicado até hoje foi de 2019, do grupo da Colin Lu, né? E foi um ensaio clínico aberto que recrutou 34 pacientes com depressão, que realizaram de 20 a 28 sessões de ETCC anódica em F3 e catódica em F8, né, com um aparelhinho da Soterix, que, se eu não me engano, a gente já tem disponível lá no SIM, né, esse aparelho aqui, esse mini CT. Esses pacientes, eles iam para casa já com as bandanas aqui ajustadas para colocar os eletrodos no local correto, mas eles ainda precisavam fazer algumas medidas, né? Isso foi até uma questão que o pessoal do Pascoal Leone comentou em relação a esse estudo, né? Como se fosse um fator limitante. Eu vou comentar um pouquinho mais adiante, mas essa aqui é a montagem. E eles tiveram, nesse ensaio clínico aberto, tiveram resultados bons, né? Tanto do ponto de vista de eficácia quanto de segurança. Nesses dois grupos aqui, não é placebo e ativo, são grupos que fizeram sessões, número de sessões diferentes de ETCC de acordo com resposta, né? E eles fizeram follow-up aqui até 6 meses e a resposta se manteve. Também de literatura, a gente tem a nossa série de casos aqui do SciLect. Antes de começarmos a fase randomizada, a gente publicou como correspondência aqui os resultados de 5 pacientes que receberam o protocolo do SciLect em fase aberta, né? E aqui, obviamente, o aparelhinho da Flow, ele ah, posiciona o ânodo sobre o córtex, na verdade, é o córtex pré-frontal, né? Córtex pré-frontal esquerdo e o cátodo sobre o direito. Esses pacientes receberam 21 sessões, né? 4 responderam, desses 4, 3 entraram em remissão, e temos um quinto participante que evoluiu desfavoravelmente, era um participante que tinha um quadro de toque pregresso um pouquinho mais significativo. Então, os autores, o grupo do Pascoal-Leone identifica o seguinte gap na literatura, né, para realizar esse estudo. Ele fala que, obviamente, já existe um estudo de viabilidade, que foi o grupo da Colin Lu, do Alonso, mas que esse estudo tem duas principais limitações, né? O processo de administração da ETCC domiciliar era complexo, eles consideraram que as medidas, né, eram realizadas de uma forma complexa, e também eles mencionam nesse artigo que os participantes receberam treinamento restrito, né, e são limitações que eles se propuseram a superar com esse ensaio clínico piloto. E daí, para isso, eles usaram as recomendações de TCC domiciliar da Federação Internacional de Neurofisiologia, utilizaram os dois guidelines de TCC domiciliar da Lee Charvet, de 2015 e 2020, criaram para esse estudo aqui um programa de treinamento para o que eles chamam de companheiro do estudo, né? Na verdade, eles recrutaram duplas, né? Paciente e um companheiro ou companheira para supervisionar a sessão, que é o Study Companion, e fizeram todo um sistema de monitorização remota em tempo real de tanto sessão mal desempenhada, né, eletrodos mal posicionados ou impedância, e também de notificações
de efeitos colaterais. Eu vou explicar um pouquinho como funciona. E eles ressaltam que esse foi um estudo online integral, né? Então, eles fizeram toda a parte de recrutamento, treinamento de forma remota, e os pacientes receberam o equipamento de ETCC pelo correio. Como critérios de inclusão, né? Eles não mencionam a faixa etária no artigo, pelo menos não encontrei. Eles falam que eles estão recrutando adultos mais velhos. Eu entendi que era faixa etária idosa, mas aí me surpreendi um dos participantes ter 46 anos, mas eles consideram aqui como older adults, né, com um diagnóstico de transtorno depressivo maior pelo DSM-4-TR, e nesse caso eles não excluíram pacientes com TAB, né, a única questão é que esses pacientes deveriam estar em uso de estabilizador por pelo menos um mês, com um MADRS igual ou maior a 20, eles estabeleceram uma coparceria com um psiquiatra assistente externo, não relacionado à equipe de pesquisa, que avaliaria tanto a aptidão do participante para entrar no estudo e também se proporia a fazer o follow-up após término. Então, a equipe só cuidaria desses pacientes pelo tempo da pesquisa, né? Um dos critérios também é morar com um acompanhante adulto hábil para poder supervisionar em casa as sessões de ETCC, e também os participantes terem tanto a capacidade quanto a disposição para manter contato com a equipe em períodos pré-programados e também sempre que necessário. Como critério de exclusão, os transtornos psicóticos, uso de substâncias, uso concomitante de qualquer dose de benzodiazepínico, né, que não estabeleceram nenhum limite, com alto risco de suicídio, doenças neurológicas, malformações do crânio, lesões dermatológicas no local da aplicação da ETCC, gravidez ou qualquer contraindicação, como implante metálico, dispositivo coclear, marca-passo, ou seja, basicamente que a gente exclui nas nossas pesquisas. E esse aqui é o desenho do estudo que eles usaram, né? Então, eles têm uma primeira fase de 4 semanas, que é uma fase aguda, onde os pacientes fizeram 28 sessões consecutivas de ETCC, né, sem nenhum intervalo, então era de 7 dias por semana, e faziam uma avaliação. Daí eles entravam numa fase de desmame, que durava 4 semanas. Aqui você está vendo em verde eram as datas que as sessões eram realizadas, e em cinza o intervalo. Então veja que os intervalos vão aumentando. Começava em dias alternados, depois uma vez a cada 2 dias, uma vez a cada 3 dias, até completar 9 sessões. Fazia uma segunda avaliação e depois fazia uma fase de follow-up sem nenhuma sessão de TCC até o desfecho final aqui, ao final dessa fase. Se não me engano, aqui a gente conta 3 meses. Esse aqui é o aparelho de ETCC de uso domiciliar que eles usaram nessa pesquisa, ou esse StarSteam Home Kit do grupo Neuroelectrics. Então, o aparelho ele vem com enfim, um capacete de material flexível, né, com um código de numeração e cor para não haver erro na colocação dos eletrodos. Aqui atrás o dispositivo, vem com gel condutor e ele se liga, eu não sei se existe uma aqui, acho que não tem conexão Bluetooth, agora eu não tenho certeza, mas existe uma conexão com um programa aqui no tablet, né, que ele vem com um tablet junto, e nesse tablet tem todo o tutorial de preparação do equipamento, de monitorização da sessão, de resposta de perguntas, né, e também de contato com a equipe. A montagem, né, eles como falam que é uma montagem inovadora. Eles não usam, não é uma montagem com 2 eletrodos, é uma montagem em multicanais. Então, nesse caso, o ânodo continua sendo posicionado em F3, mas aqui eles fizeram um estudo de modelamento para encontrar a melhor localização dos cátodos, de modo que ocorra uma maximização do campo em F3, né? Então, os cátodos são posicionados em FZ, FP1 e FC5,
com uma intensidade média de corrente aqui de 1,75 miliamperes e a duração da sessão de 30 minutos. Eles acham que essa montagem proporciona o maior nível de campo aqui em região de F3, né? E daí, eles fizeram também, paralelamente, um currículo de treinamento para o companheiro ou companheira do estudo, né, onde antes de começar o protocolo, né, de começar, essas pessoas faziam treinamento como se fosse um pequeno curso, né, com materiais de leitura, com vídeos de treinamento, com provinhas ao final. Depois, os companheiros faziam uma sessão supervisionada em tempo real com vídeo, né? E, por fim, quando forem considerados aptos após uma ou mais sessões, eles podiam continuar aqui a aplicar as sessões com a equipe disponível sob demanda, né? Na vigência de algum efeito colateral de intensidade moderada ou grave, né, ou de um aumento crítico de impedância, isso disparava uma mensagem, acredito que via SMS para a equipe de pesquisa, e em até 60 minutos eles entravam em contato com a dupla para entender o que estava acontecendo, né, e ver se era uma questão de colocar mais gel condutor ou se tinha algum outro tipo de problema. Então, para desfecho, nesse ensaio clínico piloto, os pesquisadores se interessaram por três, né, os desfechos de viabilidade, de segurança e desfechos clínicos, que são os desfechos de eficácia. Então, em relação à viabilidade, eles usaram como parâmetros as medidas de impedância, considerando que impedâncias maiores geralmente estão relacionadas a dificuldades na realização da sessão, e também do número de frequência de chamadas para assistência remota, né? Obviamente, quanto mais chamadas, menor a viabilidade de se fazer isso em casa. Do ponto de vista de segurança, existe um questionário de efeitos adversos, muito parecido com o que a gente usa, e para esse protocolo de estudo, se houver a marcação de qualquer efeito adverso de intensidade moderada ou grave, isso dispara um SMS para a equipe, e eles têm procedimentos padrão aí de entrar em contato com a dupla. E de desfecho clínico, eles usaram como desfecho primário a Madras, mas tinham escalas de depressão, a Beck, a Hamilton e a Kids, usaram uma escala de qualidade de vida e aplicaram uma versão modificada do MoCA e do DigitSpan, feito por telefone, no caso. Então, essa foi a amostra, uma amostra muito pequena, né? Assim, mais uma série de casos. Eles recrutaram inicialmente 5, mas 2 participantes droparam por questões não relacionadas ao estudo. Um, acho que por um adoecimento de enfim, uma questão não relacionada, e o segundo, acho que a companheira adoeceu e não pôde continuar, né? Então, 3 desses participantes completaram, né? Aqui você tem as características sociodemográficas, as prescrições, né? São prescrições bem diversas aqui. E aqui também as características sociodemográficas dos companheiros ou companheiras, né? Depois, quem se interessar, tem todas enfim, os dados. Então, em relação aos desfechos, né, do ponto de vista de viabilidade, eles consideram que é viável para esses 3 participantes que foram efetivamente completaram o protocolo. Das 111 sessões programadas, 110 foram completadas, ou seja, somente uma sessão não foi realizada, atingiram um nível de aderência de 99%. Somente menos de 10% das sessões foram abortadas devido a aumentos de impedância, e só receberam 4 chamadas em tempo real para resolver dúvidas, né, correspondendo a 3,6% das sessões. Então, eles consideram mesmo com, enfim, um N tão pequeno, que isso sinaliza aí uma possibilidade de viabilidade para amostras maiores. Do ponto de vista de segurança, os dados são muito restritos. Aqui, entendi que todas as respostas são de um participante que já tinha dor no pescoço por outros motivos, mas não houve, para esse participante, nenhuma marcação de efeito colateral de gravidade moderada, ou na verdade, severa, né, ou grave.
né? E a maior parte dos efeitos colaterais são de sensações no local da aplicação. E do ponto de vista de desfecho clínico em relação ao humor, a escala primária usada foi a MADRS, né? Eles tiveram uma média de decréscimo de 59% entre os scores do baseline e no follow-up de um mês, aí depois do desmame e depois de um mês sem. E aqui você vê a curva de resposta, né? Ela é mais íngreme aqui na fase aguda, daí vai desacelerando um pouco na fase de desmame e tendência a aumentar os scores aqui na fase de manutenção sem nenhuma sessão aplicada, né? De modo que a gente imagina que sim faz sentido que as sessões de TCC no follow-up minimizem risco de recaída, como todos os tratamentos que a gente tem para depressão, né? Que seja algum tipo de manutenção. E os desfechos secundários também todos tiveram uma boa redução, né? 76% no KID, 67% na Hamilton e 65% na BDI. Qualidade de vida, um aumento médio de 33%, e dados muito restritos aqui em relação ao MoCA, mas algumas alterações pontuais positivas em uma participante no DigitSpan e também no Verbal Recall. Então, na discussão, né, os autores consideram que este é um protocolo novo de ETCC domiciliar auxiliada por um companheiro de estudo, né, que esse pequeno ensaio clínico piloto indica que pode ser um método viável e seguro. Eles, enfim, acreditam que o material de treinamento e as aulas práticas e assistência on demand que eles estabeleceram facilitou a viabilidade e aumentou a segurança. Ressaltam que nenhum companheiro de estudo tinha experiência prévia com ETCC, então eram todas pessoas assim naive, né, em neuromodulação, e todas se tornaram aptas a acompanhar e montar o aparelho junto com o participante. Isso é principalmente importante para idosos, né, à medida que você for pegando pessoas com ou nível cognitivo mais comprometido, ou com, enfim. E programas de treinamento considerado particularmente valioso para a neuromodulação, né? Então, para a base do programa de treinamento, eles usaram os guidelines que eu falei, e eles acreditam que essa conjunção desse equipamento com a base, com o programa de treinamento, pode aumentar a escalabilidade e até ampliar para outras aplicações, né? Lembrando que o primeiro ensaio clínico que eu tenho notícia aí de TCC domiciliar foi do grupo da Lee Charvet, mas foi para esclerose múltipla, né? Foi o primeiro ensaio clínico, antes mesmo do ensaio clínico do Alonso. Ah, os autores aqui eles consideram que os outros estudos que o TCC domiciliar tiveram algumas limitações, principalmente em capacidade de monitorar efeitos adversos em tempo real, que foi sanado com esse sistema StarSteam, né? Então, mais uma vez, nenhum evento adverso sério nessas 110 sessões, nenhum efeito adverso grave sobre a cognição, e esses dois dropouts foram, segundo eles, por fatores externos ao estudo. As limitações desse estudo é uma amostra muito pequena, né? Foram 3 participantes, e todos com alto nível educacional, tanto dos participantes, tanto dos companheiros. Então, não se sabe exatamente como uma amostra maior e mais heterogênea vai se adaptar a esse formato de ETCC domiciliar. E como conclusão, eles consideram que o estudo demonstrou boa viabilidade e segurança, com uma, enfim, uma resposta promissora aí no MADRS, né, em linha com as meta-análises da Laís e do Adriano, e estão bastante otimistas em relação ao programa de treinamento StarSim e o programa, se não me engano, chama Hebrew Life Training, né, que é o programa de treinamento. Então, de conflitos de interesse, esse ensaio clínico foi financiado por um fundo de pesquisa associado ao grupo Neuroelectrics, né, que faz o aparelhinho. Os autores também receberam algum tipo de fundo do Neuroelectrics, mas falaram que eles não tiveram envolvidos em uma parte do estudo, ou da escrita ou da publicação desse ensaio clínico piloto. Bem, pessoal, é isso que eu queria trazer, e me coloco aqui à disposição para a gente começar a discussão. Legal, Lucas, muito obrigada, parabéns pela apresentação. Bem interessante o artigo que você escolheu, acho que diferente aí de muita coisa que a gente já viu.
Tá, joia. Obrigado também. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Hum. Ou gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu tenho só um pequeno comentário. Quando eles avaliaram a viabilidade de toda essa aplicação em casa e tal, eles não usaram nenhum relato dos pacientes, né? Eles usaram medidas bem objetivas agora que eu não estou lembrando que estava no artigo, mas de número de vezes que eles contataram a equipe técnica, né? E outra medida bem objetiva. Mas, assim, um relato subjetivo dos pacientes seria interessante também, avaliando o nível de dificuldade de fazer as sessões, enfim. Eu acrescentaria isso. Eles mediram a impedância, né? Era o outro, Isso, impedância, isso. a impedância. Mas é interessante, né? Bem confiável, né? A medida que eles usam, eu achei muito legal. Eu acrescentaria essa mais subjetiva, mas, assim, concordei bastante com o que eles fizeram. Ainda mais sendo 5, né? Acho que o 3 no final que concluíram seria poucos relatos aí que eles teriam que coletar, né? Então, nem que fosse algo, acho que caberia mesmo algo mais qualitativo aí. Mas é interessante. Eu tinha uma pergunta que eu não estou me lembrando agora. Minha impressão é só que eu acho que não foi a Neuroelectrics que fez o curso, né? Isso foi um outro grupo que fez o curso e eles juntaram, né? E até esse Hebrew Senior Life Remote Training, né? Que é o pessoal que fez o curso de treinamento para... Lucas, lembrei. Não sei se passou batido para mim quando eu li, mas eles fazem algum tipo de controle sobre da confiabilidade dos intervalos que eles devem fazer naquela segunda fase? Eles têm acesso se o paciente utiliza o aparelho ou não, né? Eles têm algum tipo de registro disso. Tem. Eles ficam sabendo, né? Tem uma comunicação direta do aparelho, né? Com a equipe de pesquisa, eles conseguem contabilizar, inclusive até medir a impedância, né? Assim, tipo, Certo. eles fazem essa leitura, né? Assim, remotamente. Uhum. Então, esse desmame que eles foram fazendo, né? Eles até estavam interessados em ver a duração do efeito após finalizado o protocolo, né? Uhum. No Select, por exemplo, a gente está medindo imediatamente após o final, né? A gente faz as 6 semanas e já faz o endpoint. Certo. É uma das Entendi. questões que possivelmente existe uma tendência aí a ter alguns pacientes terem um efeito mais prolongado, né? Assim, mesmo sem sessões de manutenção. Uhum. Tá ok. Outra coisa que me chamou um pouquinho a atenção nesse estudo foi a dosagem, porque eles fizeram muitas sessões, muito mais do que eu sou acostumada a ver nos estudos. Aí, por exemplo, 28 sessões, depois mais 9, foi uma dosagem alta, né? Sim, e sem intervalo, né, Bia? Também. Enfim, eu acho que os intervalos ficaram convencionados aí porque inicialmente era feito em ambiente, enfim, laboratório de pesquisa que fechava sábado e domingo, né? Como Uhum. são as MT, então são intervalos aí que acabou entrando na prática, né? Eu também, enfim, mas nesse caso eles fizeram direto mesmo, deve ter sido bem cansativo, né? Tipo, Pois é. 28 sessões seguidas assim, né? E não fizeram nenhuma atividade cognitiva. E como eles têm um tablet, poderiam também ter programado alguma atividade concomitante, né? Mas acho que isso aí foi um segundo momento, né? Algo na linha Próximo passo, né? né, de ativação comportamental,
dependendo da finalidade, exercícios de cognição, memória, enfim. Passos iniciais aí, né? Mas interessante, bem interessante. Uhum. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Ou gostaria de fazer algum comentário? Eu acho que, então, a gente... Tem mais algum comentário, Lucas? Algo que você gostaria de comentar? Só isso, assim, que eu trouxe mais como, mais assim, uma pesquisa de TCC domiciliar, até para a gente nos ajudar nas nossas pesquisas, né, assim, de formas que outras pessoas estão fazendo também, uma área que a gente está evoluindo muito rápido aqui no SIM, né, assim, na área de TCC domiciliar, e o Select realmente vai ser, do ponto de vista de ensaio clínico, talvez um dos maiores, né, assim, de ensaio clínico randomizado de TCC domiciliar para depressão, né, então, interessante ver outros grupos fazendo, né, tendo modelos alternativos e, enfim, uma área que está em expansão. Sem dúvida. A gente recebeu uma pergunta aqui. O Pedro comentando bem legal o artigo. Lucas, obrigado pela excelente apresentação. Obrigado, Pedro. Então é isso, pessoal. A gente volta então daqui 15 dias. Tá bom? Muito obrigada, Lucas. Ótima apresentação mesmo. Obrigado, Tamires. Obrigada Obrigado a pela vocês. escolha do artigo também. Obrigado pelo convite também. Obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.